A avaliação de hoje é com um carro híbrido, Toyota Prius, que você vai ver comigo todos os detalhes a partir de agora. O Toyota Prius, como todo mundo sabe, ele é um híbrido. E para quem não sabe o que é um carro híbrido, é um carro que tem com os dois motores, um motor a combustão, no caso desse aqui um motor a gasolina, e um motor elétrico, que podem funcionar separadamente ou combinados. Nesse caso do Prius, ele possui 3 modos de direção para que você priorize exatamente o que é o ideal para você. Então, se você vai no modo Eco, você tem a utilização prioritária do motor elétrico. E quando você tem isso de utilizar prioritariamente o motor elétrico, você consegue rodar uns bons quilômetros assim, sem gastar um pingo de combustível, desde que você seja comedido com seu pé direito do acelerador e você não faça acelerações bruscas, porque mesmo no modo Eco, dependendo de como você acelerar o veículo, o motor a combustão entra. E não que isso vai fazer ele gastar muito mais combustível, ele tem uma calibração justamente para economia. Mas se você conseguir ser bastante suave, você consegue rodar pelo menos o quanto você tiver de carga da bateria somente no modo elétrico. Já no modo normal, ele combina a utilização mais propícia para o momento, para economia, para desempenho, para utilizar os dois juntos, tudo sob demanda. Então, por exemplo, quando você for fazer uma ultrapassagem, ele tem um comportamento de um carro muito mais adequado para o porte dele. No modo Eco você percebe que ele fica bem mais xoxo, bem mais devagar. Afinal, a questão aqui é economizar combustível. Mas, se você também gosta de acelerar um pouquinho, basta colocar no Power e a aceleração é boa. Não chega a ser um esportivo, mas dá para brincar um pouquinho. E como não dá para deixar de falar num veículo híbrido sobre consumo, nós rodamos um bom trajeto aqui. A primeira surpresa foi quando a gente pegou o carro quando eu peguei o carro para avaliar, e quando dei partida tava lá a autonomia 899 km. Eu olhei assim e falei, nossa, que exagero, né? Mas realmente ele é bem econômico. Eu fiz a avaliação com o veículo com 100% do tempo com o ar-condicionado ligado. E nessas condições, de acordo com o que a Toyota divulga, ele tem um consumo de 18,9 km por litro. No teste que eu fiz urbano, o consumo ficou em torno de 20 km por litro dentro da cidade. É um número bem bom, bem agradável, e para quem quer economizar combustível é o ideal. Quando a gente roda aqui com o Toyota Prius no circuito de estrada, o que é mais curioso é que em estrada ele consome mais combustível do que dentro da cidade. Isso acontece porque no circuito rodoviário você tem uma maior demanda, uma maior necessidade de potência, e nessas condições o motor a combustão ele atua por muito mais vezes. E os números de consumo no circuito rodoviário, segundo divulgado pela Toyota, é que ele tem uma média de 17 km por litro. Mas nós fizemos aqui uma viagem de cerca de 20 km ida, 20 km volta, aqui dentro de São Paulo, e com uma média de velocidade de 85 a 90 km por hora, incluindo trechos de serra com subidas e descidas, e sempre com ar-condicionado ligado. Nessas condições, o consumo dele rodoviário foi de 19 km por litro. E para comandar aqui o veículo, seja com motor a combustão, com motor elétrico ou com ambos os motores combinados, ele vem com uma transmissão CVT, que é uma continuamente variável. Ela não tem a opção de trocas manuais, é uma transmissão aqui com comportamento fixo. Embora seja variável, o comportamento dela é fixo, eu não tenho uma autonomia para trocar as marchas da forma como eu desejo.
e é bastante agradável. Ela tem um comportamento muito melhor do que em outros carros da própria Toyota com CVT, e é muito suave, você praticamente não sente troca nenhuma. E além disso, um detalhe interessante aqui nesse câmbio, que também tem um desenho bastante estranho, no começo é um pouco difícil de se acostumar com as funções dele de dirigibilidade, é que aqui você também tem uma função B. Quando eu jogo no B, ele fica como em outros veículos elétricos, ele fica com o sistema de freios automáticos, e quando eu tiro o pé do acelerador, ele já reduz a velocidade, praticamente parando o veículo. Isso a gente percebe melhor quando o carro está em altas velocidades, que o comportamento dele fica bem mais, tentar aquela segurada mesmo, como se você estivesse com o carro engatado e você tira o pé, uma segunda marcha numa descida, por exemplo, que você está acelerando, e quando você tira o pé, você sente aquela segurada do carro que o câmbio está segurando. É exatamente isso que essa função B aqui do câmbio do Prius ela faz, na verdade, né? Um ponto também que merece ser ressaltado aqui no Prius é o quanto ele é confortável. Quando você usa o carro em trajeto urbano, você vai ver que no vídeo aqui tá tremendo um pouco, é porque eu tô andando numa rua de paralelepípedo, e você percebe que o ruído transmitido para dentro da cabine é bastante mínimo. E além disso, a calibração da suspensão, a forma como ela é disposta, ela propicia que o carro seja extremamente confortável. Nas primeiras impressões que você tem andando com o carro, você sente como se ele fosse muito pesadão. E eu não sei se é uma questão de costume mesmo, de depois de dirigir o carro por algum tempo, por alguns dias na verdade, você começa a sentir um carro muito na mão, muito confortável. E apesar de no vídeo aí tá mostrando algumas oscilações, algumas vibrações, isso está acontecendo muito mais pela irregularidade da pista do que para mim mesmo. Aqui para mim eu tô super confortável, não tenho do que reclamar. Entre os itens de série do Toyota Prius, na verdade ele não tem opcionais, ele é vendido em versão única. E aqui ele traz o ar-condicionado digital Dual Zone, ele tem um volante multifuncional, onde você tem os comandos do som dele aqui de multimídia do lado esquerdo, com troca de banda de rádio, troca de música, volume. Tem os comandos também para comando de voz, quando eu faço a conexão do celular via Bluetooth. E do lado direito eu tenho os comandos do painel de instrumentos, onde eu consigo setar as funções do que eu desejo ver ali no painel central. Além disso, ele também vem com o sistema de aquecimento dos bancos, para quem anda no frio, é bastante útil. Ele tem a regulagem elétrica da região lombar aqui no assento, então eu consigo ajustar o posicionamento da região lombar dos bancos. Só que a regulagem do encosto, da posição do encosto, e a regulagem de profundidade em relação aos pedais ainda é sob alavancas. Os retrovisores têm ajuste elétrico e também tem rebatimento elétrico por botão, e fora tantas outras coisas como controle de estabilidade, controle de tração. Ele vem com airbag distribuído pelo veículo, são 7 airbags. E além de tudo isso, uma coisa que precisaria ser destacada aqui no veículo é a central multimídia. Apesar dela ser de uma marca super conhecida, que é a JBL, e quando você está ouvindo um CD, quando você está ouvindo uma música via Bluetooth, a qualidade de som até que é boa. O problema é que para você conseguir fazer uma conexão Bluetooth do seu celular com o aparelho é muito difícil. Por muitas vezes, incontáveis vezes, ele aparece a mensagem de que o emparelhamento falhou. Isso dá muito trabalho. E além disso, o que atrapalha também é que ele não tem uma conectividade com Android Auto ou com Apple CarPlay. E para um veículo dessa faixa de preço, dessa categoria, o mínimo a se esperar é que ele tivesse essas funções. E aqui isso faz bastante falta. A regeneração das baterias aqui no Prius, ela é feita de duas maneiras. A primeira maneira é através do motor a combustão, como eu já falei. Durante o uso do veículo, quando o motor a combustão entra em funcionamento, ele cumpre com a parte de funcionamento do veículo, mas ele também carrega a bateria dele. Mas não é somente dessa maneira que a bateria desse carro é abastecida.
apesar de não ser um híbrido plug-in que você espeta na tomada para carregar a bateria, você também pode carregar a bateria com o veículo em movimento, mas de outras maneiras. Por exemplo, assim que você deixa de acelerar e a roda continua com o movimento, esse movimento das rodas ele se torna um gerador e gera a carga para repor a capacidade da bateria. Quando você freia o veículo, quando você está numa descida e você tira o pé do acelerador, esse movimento das rodas também tem essa função de repor a carga da bateria. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta para vocês, uma questão que é bastante interessante. O Prius, vendido nessa versão única, ele tem um preço bastante próximo da versão topo de linha do Corolla, que não é um híbrido. E fazendo contas rápidas assim, com cerca de 1 ano de uso, com o consumo dos dois veículos, você economizaria cerca de R$5.000 só de combustível se você tivesse um Prius. Só que em contrapartida, o preço do seguro do Prius ele tende a ser bem mais alto do que é num Corolla, até por quantidade de veículos no mercado, custo de peças envolvidas no reparo, coisa que no Corolla é bem mais barato. Então, para você, se você tivesse todos os 125 mil e uns quebrados para comprar o Toyota Prius, você ia de Prius ou você ia de Corolla? Deixa aqui nos comentários do vídeo e espero vocês até o próximo, gente. Valeu, obrigado.